Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente aprendeu um pouco mais sobre os shaders e criou esse triângulo aqui, passando algumas cores para os vértices. E aí o nosso shader coloriu esse triângulo aqui, fazendo essa mescla de cores. Muito bem, só que os céticos ainda devem estar se perguntando, né? Será que isso daí realmente é 3D? E para tirar essa dúvida, a gente vai fazer agora esse triângulo rotacionar nesse ambiente 3D. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, a gente vai continuar aqui com os arquivos da aula passada, né, o main.py e os shaders. Para a gente rotacionar o objeto, a gente vai primeiro editar aqui o main.py. Bom, aqui é onde o nosso triângulo é desenhado. E a gente vai então rotacionar essa geometria. Para nossa sorte, o Kivy já tem uma classe para isso, que chama Rotate. E a gente vai utilizar ela. Então primeiro a gente precisa importar aqui a classe Rotate. Muito bem. Agora, antes do mesh aqui, a gente vai usar ela para rotacionar o nosso objeto. E a gente precisa passar alguns parâmetros aqui. Um deles é o ângulo, que a gente vai rotacionar, por exemplo 30, mas existem outros dois parâmetros que a gente precisa passar. E para isso eu vou explicar melhor aqui num desenho. Bom, a gente tem aqui o nosso mesh, né, uma geometria qualquer, e a gente precisa girar essa geometria aqui. Bom, uma das coisas que a gente precisa passar é o centro em que essa geometria vai girar. Então, por exemplo, eu posso girar no centro, né, desse objeto, e aí ele vai girar dessa maneira. Mas se eu mudar esse centro de rotação para aqui, por exemplo, tá vendo que o comportamento é bem diferente? Então a gente precisa passar esse parâmetro, que aqui no Kivy é chamado de Origin, né? A origem, né, o centro de rotação. Bom, o centro de rotação eu vou escolher um desses vértices, esse daqui primeiro, por exemplo. Então vou passar essas coordenadas aqui, né? No nosso caso é 3D, então vou passar aqui as 3 coordenadas. Então ele vai girar em torno desse vértice aqui, certo? Do vértice vermelho, né? RGB aqui. Legal. O outro parâmetro que a gente tem que passar é o eixo de rotação, que é o Axis. Bom, para a gente entender um pouco mais desse parâmetro Axis, vamos num desenho aqui 3D. Bom, aqui está a nossa geometria em 3D e ela pode rotacionar de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, ela pode rotacionar aqui em torno do eixo X, então ela vai rodar dessa maneira. Ela pode rotacionar em torno do eixo Y, então ela vai rotacionar dessa maneira. Ou do eixo Z, né, dessa maneira. Ou uma combinação delas, né? E é exatamente isso que esse Axis vai fazer. Ele vai falar qual que é o eixo dessa rotação, né? Como que ele vai girar esses 20 ou 30 graus, certo? Bom, então aqui eu vou colocar aqui 0, 1, 1, ou seja, vai ser o vetor x0, y1 e z1. Então ele vai usar esse eixo de rotação, né, para fazer esses 30 graus aqui, certo? Bom, vamos ver aqui se ele girou. Bom, como vocês podem ver aqui, o triângulo não mudou em nada, né? Então o que aconteceu? Bom, acontece que existe um outro parâmetro lá no shader, que eu comentei no vídeo passado, que é a Model View Matrix, né? Aquele passo que a gente pulou. Então, toda a informação, né, de rotação, translação, né, de escala dos objetos é feito através daquela Model View Matrix, né? Então, por enquanto, a gente está utilizando só essa Projection Matrix. Bom, essa View Matrix, essa Model View Matrix, é o que vai fazer aquele efeito daquele jogo de primeira pessoa, né? Você virando a câmera. Então, na verdade, não é a câmera que está virando, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma câmera e ela está apontada para cá. Então,
nesse caso aqui não tem nenhum objeto aqui na frente, né? Você não vai ver nada. Mas conforme a gente muda, né, essa câmera do jogo, o que ele está fazendo efetivamente é rotacionando todos os objetos para você então enxergá-los, né? Então quando você está mexendo o mouse no joguinho de primeira pessoa, na verdade você está rotacionando todos os objetos do jogo, né? Não é a câmera que está girando, e sim o mundo inteiro. Bom, então essa Model View Matrix vai fazer esse trabalho, né? Ela vai guardar essa transformação dessa rotação do objeto, da escala dele. Então é isso que está faltando no nosso shader. Sem essa informação, ele não vai saber como fazer essas transformações no nosso objeto. Bom, e para implementar isso é muito fácil. É só a gente receber, né, a nossa Model View Matrix. Então vou colocar aqui Model View Matrix. E eu não preciso passar ela aqui no main.py, né? Eu só passei aqui a Projection Matrix. Mas o Kivy faz isso automaticamente. Quando a gente cria aqui o Render Context, ele já cria essa Model View Matrix. E por que eu não precisei, né, fazer a multiplicação por essa Model View Matrix? Porque quando não tem nenhuma transformação, nenhuma rotação, nenhuma escala, nem nada, essa matriz é uma matriz de identidade. E toda vez que você multiplica alguma coisa pela identidade, retorna essa mesma coisa, né? É tipo multiplicar um número por 1, né? Tipo 3 vezes 1 vai dar o 3, então não mudou nada. Por isso que eu não usei essa Model View Matrix lá. Mas agora, como tem transformações, a gente precisa usar ela aqui. Então Model View Matrix e multiplicar ela pelo vetor da posição. Então esse passo aqui, isso daqui é a informação da posição dos vértices, né? Quando você multiplica pela Model View Matrix, ele faz a transformação, né? Aonde que esse vértice vai estar depois da rotação, da escala, etc. E depois vai pegar esse objeto aqui e transformar ele nas coordenadas 2D que vão aparecer aqui na tela, certo? Então essa daqui, esse é o efeito dessa matemática aqui dessa linha. Bom, agora se a gente rodar o nosso triângulo, ele vai estar rotacionado aqui. Tá, mas vamos fazer ele ficar girando, certo? Então como que a gente faz isso? A gente importa aqui from Kivy clock, import clock, e aí a gente agenda, né, clock.schedule interval, uma função que eu vou chamar de rotate, e a gente vai chamar ela a cada 1/60 segundos, né? Então ela vai rodar 60 vezes por segundo. Então vamos criar essa função aqui, esse método rotate. Então, tem o self, pode receber alguns argumentos, e a gente vai então alterar essa rotação aqui. Então para isso a gente vai transformar isso aqui numa variável aqui da instância e acessar ela aqui. Então a gente vai mudar, por exemplo, o ângulo, né? Vai somar aí com 1. Então, a cada 60 vezes por segundo, a gente vai alterar 1 grau aqui nesse triângulo. Então vamos ver o que vai acontecer com esse triângulo. Bom, então ele está girando em torno daquele vértice, que é o vermelho, né? Ao longo do eixo que a gente especificou, né? 0, 1, 1. E a gente está mudando 1 grau, né, desse ângulo a cada fração de segundo aí. E aí a gente faz, né, o nosso objeto 3D ser rotacionado nesse mundo 3D que a gente criou. Certo? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até os nossos próximos vídeos.